Êxodo, capítulo 20. Eu vou fazer a leitura dos versos 1, 2 e o 7. Tá bom? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos libertou de maneira plena, a ponto de não somente nos tirar das garras de Satanás, nos tirar dos desejos corruptos do nosso coração, mas o Senhor nos deu a tua lei, a tua palavra, para nos conduzir, nos ensinar então como responder a essa salvação, a tamanho amor que veio da tua parte para conosco. Senhor, diante da sua palavra estamos expostos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão. Aquece nosso coração, ilumina nossas mentes. Que teu santo nome venha nos causar espanto, nos causar temor, nos empurrar à missão, ao anúncio de quem tu és, porque o teu nome é bom, porque o Senhor é bom. Da mesma forma, pedimos pelas crianças que irão nesse momento também estudar a tua palavra, cultuaram conosco como igreja, e agora irão estudar tua palavra. Que o Senhor oriente seus professores, que o Senhor lhes abra o coração e lhes plante a doçura do Evangelho e o amor pela tua vida. Oramos confiantes no Senhor em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir, a igreja pode assentar. Era para ir direto, não está indo. Passa para mim, Naldo, por favor. Passa para o lado. Passa na tecla. Até a tela branca. Isso. Passa, pode ir. Esse é o histórico da igreja. Tá bom? Quis passar rápido. De onde nós viemos e chegamos até aqui. E lembrar aos irmãos, não temos, durante o nosso culto, um momento de dízimo e de oferta, mas sempre trazemos a lembrança e a memória, não somente a fidelidade da contribuição com o Senhor, quando se entende que o Senhor está num projeto, você se entrega completamente a este projeto. Então agradecemos ao Senhor, estamos no último culto do mês, diferente dos outros meses, não estamos tão próximos dos 100%, como viemos fazendo nos últimos meses, mas ainda assim é motivo de agradecer o Senhor e lembrar os irmãos, pode passar, e lembrar os irmãos que estamos na fase final de colocar o nosso piso, né? Então, logo vamos ter alguns contratempos, poeira, algumas coisas vão ter que ser mexidas, mas faremos em etapas e o Senhor há de nos ajudar, tá bom? Vamos ao nosso texto? Irmãos, todo culto, rapidinho, todo culto, isso está aqui para eu lembrar e eu sempre esqueço. Mas dessa vez eu olhei aqui e falei, tem que falar. Irmãos, nós estamos nesse ano
focando em ensinar a igreja e incentivar o evangelismo e missão por relacionamento, por amizade, e também, por que não, de porta em porta, né? Os ímpios fazem coisas assim, até mesmo às vezes com mais empenho do que nós. E para isso, nossa igreja, ela não somente adquiriu, mas também ganhou uma quantidade muito grande deste material aqui, tá? O Evangelho de Jesus Cristo. E inclusive o material já se encontra com, esse aqui não está, porque estava aqui atrás, mas lá na frente o material já se encontra com o endereço da igreja. O objetivo disso aqui é panfletário? Não. O objetivo disso aqui é leitura pessoal, compreensão, oração e convite para não cristãos lerem com você e conversarem, refletirem sobre o Evangelho de Jesus através desse material, tá bom? Então os irmãos estão na saída, verão ali atrás que tem um punhado ali atrás, mas temos muito mais, tá? Então se você não pegou o seu, pegue o seu para o seu estudo e na sequência, não saia pegando não, ore, seja intencional. Conversava com alguns irmãos essa semana, penso que nesta igreja deve começar firmemente numa falta de termo melhor, uma campanha de oração, uma intenção de oração, que o Senhor envie não cristãos para que venham a se converter pela instrumentalidade dessa igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, basta um. Se um cristão se converter, ele vai ser como a mulher samaritana. Lembra-se? Basta um encontro com Jesus e um toque do Criador no coração, e esse que não era cristão enlouquece. E quer contar agora para todo mundo: achei o Messias, encontrei o meu Senhor. Às vezes eu falo para vocês, né? O grande problema nosso é que a gente é crente. Crente há muito tempo. Parece que perdemos o vigor, o fôlego. Por isso que o Senhor tem que mandar gente para se converter. Porque sujeito quando se converte enlouquece. E traz os amigos, as famílias, e traz todo mundo. E tem muito mais coragem de coisas que nós, cristãos velhos, não temos. Eu falo isso de vez em quando. Nosso problema é que nós somos crentes. De muito tempo. E perdemos isso. Então está aqui. Fica aqui o desafio. Inicie pessoalmente metas de oração por pessoas específicas. E ao mesmo tempo em que o Senhor trouxer pessoas para a conversão, que o Senhor também aqueça o seu coração, e você enlouqueça de novo com o Evangelho, e saia de novo convidando todo mundo como talvez você possa ter feito um dia. Amém? Amém. Agora sim, vamos para o nosso texto dessa noite. Meus irmãos, falamos na semana passada, na verdade nós fechamos, não é? Fechamos a segunda parte do segundo mandamento, e que foi sobre não fazer imagem. Então o primeiro mandamento, nós vimos isso de maneira clara, e irmãos, vai ser exaustivo. Não há como você pregar os 10 mandamentos e não estar lembrando de todos. Até porque eu já fiz essa pergunta e continuo te desafiando. Você conhece os 10 mandamentos? De cor? Conhece os 10 mandamentos? Lembra-se que os 10 mandamentos são a nossa resposta pessoal de amor a Deus, a resposta da libertação dele, assim como foi com o povo de Israel no Egito, é a nossa resposta pessoal. Se você não conhece os 10 mandamentos, muito possivelmente você não está sabendo como amar a Deus. Muito possivelmente. Mas aqui está então a exposição da palavra para nos ajudar a corrigir isso. Então o primeiro mandamento falou sobre não ter outros deuses diante dele. É a ideia de
ele é supremo, ele é absoluto, não tente colocar nenhum no mesmo nível dele. O segundo mandamento é o inverso, ele está aqui e você não deve de modo nenhum tentar fazer uma imagem dele. Ou seja, o segundo mandamento não está falando de um segundo Deus. Um segundo Deus é o primeiro mandamento. O segundo mandamento está falando sobre não fazer uma caricatura de Deus. Não podemos fazer imagem de Deus. Vimos também, então, que o próprio ser humano já é imagem de Deus. Ora, se há uma imagem autorizada do Senhor, é a imagem que Ele mesmo fez, a imagem, criados à imagem e semelhança de Deus, lá no Éden, lá em Gênesis 1 e 2. Lembramos que por causa de Gênesis 3, essa imagem se borra, se corrompe, se distorce, fica feia, fica amarga, perde o sentido da vida. Mas que para resolver o problema da humanidade, Deus então tem que assumir a figura da estátua viva. Éramos estátuas vivas antes da queda, perfeitas. O próprio Deus então precisa assumir a figura dessa estátua. Ele vai precisar assumir a imagem visível, quer dizer, aquele que era invisível em toda a eternidade, espírito. Aquele que vamos conhecer como o Filho, o Logos, a segunda pessoa da Trindade. Ele vai voluntariamente tomar uma decisão e uma posição. Muito bem, o Pai continuará sendo Espírito, o Espírito Santo continuará sendo Espírito, mas agora o Logos encarna. O Logos, o mesmo Logos que João, o apóstolo, o evangelista, o apóstolo, vai dizer que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada teria sido feito. E o Verbo encarnou e habitou entre nós e vimos a sua glória. Um paralelo interessantíssimo quando olhamos para Gênesis 1 e vemos também toda a criação. O Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas ou do abismo, dependendo da tradução. E o próprio Senhor diz, haja luz, e João vai dizer, foi feito por causa do Logos. Houve luz por causa do Logos. E João vai dizer que esse próprio Logos que encarna, ele é a luz. Ele é a luz que dissipa as trevas humanas. Ora, você olha de novo para Gênesis, tudo era trevas, tudo era o caos. E a vida começa a se organizar com um primeiro passo. Haja luz, e se fez luz, e toda a treva foi dissipada. Ora, em Cristo nós somos esses que tivemos as nossas trevas, na verdade, dissipadas, mas num primeiro momento iluminadas. E tendo as nossas trevas iluminadas, vimos os nossos defeitos. Tendo as nossas trevas iluminadas, vimos quem éramos. E ao contemplarmos o autor e consumador da nossa fé, é como que quem levanta do túmulo, dos mortos, olha para um lado, olha para o outro, percebe a miserabilidade em que ele habitava, sabe, o cheiro do túmulo. Ele olha os seus amigos ao redor, os seus parentes e familiares, todos mortos, em delitos e pecados, e ele olha para o seu próprio túmulo e vê o seu nome e percebe que ele estava morto. E nessa transição, ele vai procurar quem é aquele que só ele tem a palavra de vida eterna. Quem é aquele que disse, sai para fora, levanta do túmulo, que haja vida. Quem é o autor da minha fé? Porque como autor ele cria como um artista, para consumo próprio, o autor e o consumador da minha fé. Pois é, tudo isso teve que acontecer, ou para tudo. Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus.
de forma espontânea Ele abriu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e teu nome capaz de nos salvar é Jesus, só Jesus, só Jesus. Em breve, declare o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Amém. Esperamos o dia que todo joelho se dobrará e declarará que o nome de Jesus é o Rei do universo. Nós já declaramos isso. Nós somos o seu povo, o povo que se chama pelo nome, o povo de Jesus. Obrigado a todos. Amém. Chama as crianças. Crianças. Irmãos, boa noite. Vamos fazer a leitura do texto. Tudo bem? Vamos fazer a leitura do texto de hoje. Na sequência, vamos orar. E as crianças poderão seguir. Pode colocar. Ah, não. Espera as crianças sair. Melhor. Êxodo, capítulo 20. Eu vou fazer a leitura dos versos 1, 2 e o 7. Tá bom? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, porque o Senhor
não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos libertou de maneira plena, a ponto de não somente nos tirar das garras de Satanás, nos tirar dos desejos corruptos do nosso coração, mas o Senhor nos deu a tua lei, a tua palavra, para nos conduzir, nos ensinar então como responder a essa salvação, a tamanho amor que veio da tua parte para conosco. Senhor, diante da sua palavra estamos expostos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão. Aquece nosso coração, ilumina nossas mentes. Que teu santo nome venha nos causar espanto, nos causar temor, nos empurrar à missão, ao anúncio de quem tu és, porque o teu nome é bom, porque o Senhor é bom. Da mesma forma, pedimos pelas crianças que irão nesse momento também estudar a tua palavra, cultuaram conosco como igreja, e agora irão estudar tua palavra. Que o Senhor oriente seus professores, que o Senhor lhes abra o coração e lhes plante a doçura do Evangelho e o amor pela tua vida. Oramos confiantes no Senhor em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir, a igreja pode assentar. Era para ir direto, não está indo. Passa para mim, Naldo, por favor. Passa para o lado. Passa na tecla. Até a tela branca. Isso. Passa, pode ir. Esse é o histórico da igreja. Tá bom? Eu quis passar rápido. De onde nós viemos e chegamos até aqui. E lembrar aos irmãos, não temos, durante o nosso culto, momento de dízimo e de oferta, mas sempre trazemos a lembrança e a memória, não somente a fidelidade da contribuição com o Senhor, quando se entende que o Senhor está num projeto, você se entrega completamente a este projeto. Então agradecemos ao Senhor, estamos no último culto do mês, diferente dos outros meses, não estamos tão próximos dos 100%, como viemos fazendo nos últimos meses, mas ainda assim é motivo de agradecer o Senhor e lembrar os irmãos, pode passar, e lembrar os irmãos que estamos na fase final de colocar o nosso piso, né? Então, logo, vamos ter alguns contratempos, poeira, algumas coisas vão ter que ser mexidas, mas faremos em etapas, e o Senhor há de nos ajudar, tá bom? Vamos ao nosso texto? Irmãos, todo culto, rapidinho, todo culto, isso está aqui para eu lembrar e eu sempre esqueço. Mas dessa vez eu olhei aqui e falei, tem que falar. Irmãos, nós estamos nesse ano focando em ensinar a igreja e incentivar o evangelismo e missão por relacionamento, por amizade, e também, por que não, de porta em porta, né? Os ímpios fazem coisas assim, até mesmo às vezes com mais empenho do que nós. E para isso, nossa igreja, ela não somente adquiriu, mas também ganhou uma quantidade muito grande deste material aqui, tá? O Evangelho de Jesus Cristo. E inclusive o material já se encontra com, esse aqui não está, porque estava aqui atrás, mas lá na frente o material já se encontra com o endereço da igreja. O objetivo disso aqui é panfletário? Não.
O objetivo disso aqui é leitura pessoal, compreensão, oração e convite para não cristãos lerem com você e conversarem, refletirem sobre o Evangelho de Jesus através desse material, tá bom? Então os irmãos estão na saída, verão ali atrás que tem um punhado ali atrás, mas temos muito mais, tá? Então se você não pegou o seu, pegue o seu para o seu estudo e na sequência, não saia pegando não, ore, seja intencional. Conversava com alguns irmãos essa semana. Penso que nesta igreja deve começar firmemente numa falta de termo melhor, uma campanha de oração, uma intenção de oração, que o Senhor envie não cristãos para que venham a se converter pela instrumentalidade dessa igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, basta um. Se um cristão se converter, ele vai ser como a mulher samaritana. Lembra-se? Basta um encontro com Jesus e um toque do Criador no coração, e esse que não era cristão enlouquece. E quer contar agora para todo mundo: achei o Messias, encontrei o meu Senhor. Às vezes eu falo para vocês, né? O grande problema nosso é que a gente é crente. Crente há muito tempo. Parece que perdemos o vigor, o fôlego. Por isso que o Senhor tem que mandar gente para se converter. Porque sujeito quando se converte enlouquece. E traz os amigos, as famílias, e traz todo mundo. E tem muito mais coragem de coisas que nós, cristãos velhos, não temos. Eu falo isso de vez em quando. Nosso problema é que nós somos crentes. De muito tempo. E perdemos isso. Então está aqui. Fica aqui o desafio. Inicie pessoalmente metas de oração por pessoas específicas. E ao mesmo tempo em que o Senhor trouxer pessoas para a conversão, que o Senhor também aqueça o seu coração, e você enlouqueça de novo com o Evangelho, e saia de novo convidando todo mundo como talvez você possa ter feito um dia. Amém? Amém. Agora sim, vamos para o nosso texto dessa noite. Meus irmãos, falamos na semana passada, na verdade nós fechamos, não é? Fechamos a segunda parte do segundo mandamento, e que foi sobre não fazer imagem. Então o primeiro mandamento, nós vimos isso de maneira clara, e irmãos, vai ser exaustivo. Não há como você pregar os 10 mandamentos e não estar lembrando de todos. Até porque eu já fiz essa pergunta e continuo te desafiando. Você conhece os 10 mandamentos? De cor? Conhece os 10 mandamentos? Lembra-se que os 10 mandamentos são a nossa resposta pessoal de amor a Deus, a resposta da libertação dele, assim como foi com o povo de Israel no Egito, é a nossa resposta pessoal. Se você não conhece os 10 mandamentos, muito possivelmente você não está sabendo como amar a Deus. Muito possivelmente. Mas aqui está então a exposição da palavra para nos ajudar a corrigir isso. Então o primeiro mandamento falou sobre não ter outros deuses diante dele. É a ideia de ele é supremo, ele é absoluto, não tente colocar nenhum no mesmo nível dele. O segundo mandamento é o inverso, ele está aqui e você não deve de modo nenhum tentar fazer uma imagem dele. Ou seja, o segundo mandamento não está falando de um segundo Deus. Um segundo Deus é o primeiro mandamento. O segundo mandamento está falando sobre não fazer uma caricatura de Deus. Não podemos fazer imagem de Deus. Vimos também, então, que o próprio ser humano já é imagem de Deus. Ora, se há uma imagem autorizada do Senhor, é a imagem que Ele mesmo fez, a imagem
criados à imagem e semelhança de Deus, lá no Éden, lá em Gênesis 1 e 2. Lembramos que por causa de Gênesis 3, essa imagem se borra, se corrompe, se distorce, fica feia, fica amarga, perde o sentido da vida. Mas que para resolver o problema da humanidade, Deus então tem que assumir a figura da estátua viva. Éramos estátuas vivas antes da queda, perfeitas. O próprio Deus então precisa assumir a figura dessa estátua. Ele vai precisar assumir a imagem visível, quer dizer, aquele que era invisível em toda a eternidade, espírito, aquele que vamos conhecer como o Filho, o Logos, a segunda pessoa da Trindade. Ele vai voluntariamente tomar uma decisão e uma posição. Muito bem, o Pai continuará sendo Espírito, o Espírito Santo continuará sendo Espírito, mas agora o Logos encarna. O Logos, o mesmo Logos que João, o apóstolo, o evangelista, o apóstolo, vai dizer que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada teria sido feito. E o Verbo encarnou e habitou entre nós e vimos a sua glória. Um paralelo interessantíssimo quando olhamos para Gênesis 1 e vemos também toda a criação, o Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas ou do abismo, dependendo da tradução. E o próprio Senhor diz: haja luz, e João vai dizer, foi feito por causa do Logos. Houve luz por causa do Logos. E João vai dizer que esse próprio Logos que encarna, ele é a luz. Ele é a luz que dissipa as trevas humanas. Ora, você olha de novo para Gênesis, tudo era trevas, tudo era o caos. E a vida começa a se organizar com um primeiro passo: haja luz. E se fez luz, e toda a treva foi dissipada. Ora, em Cristo nós somos esses que tivemos as nossas trevas, na verdade, dissipadas, mas num primeiro momento iluminadas. E tendo as nossas trevas iluminadas, vimos os nossos defeitos. Tendo as nossas trevas iluminadas, vimos quem éramos. E ao contemplarmos o autor e consumador da nossa fé, é como que quem levanta do túmulo, dos mortos, olha para um lado, olha para o outro, percebe a miserabilidade em que ele habitava, sabe, o cheiro do túmulo. Ele olha os seus amigos ao redor, os seus parentes e familiares, todos mortos, em delitos e pecados, e ele olha para o seu próprio túmulo e vê o seu nome e percebe que ele estava morto. E nessa transição, ele vai procurar quem é aquele que só ele tem a palavra de vida eterna. Quem é aquele que disse: sai para fora, levanta do túmulo, que haja vida. Quem é o autor da minha fé? Porque como autor ele cria como um artista, para consumo próprio, o autor e o consumador da minha fé. Pois é, tudo isso teve que acontecer, ou para tudo isso acontecer, o Verbo encarna, se fazendo imagem. E quando olhamos para os 10 mandamentos e vemos tudo o que envolve os 10 mandamentos, e aqui, meus irmãos, a vantagem de uma pregação expositiva, e principalmente quando ela é sequencial, é que você tem a chance de falar alguma coisa que ficou para trás no último sermão. Isso é maravilhoso. Ou seja, não precisamos pregar 2 horas, né? No domingo passado eu pude parar, porque eu sabia que teria uma continuação lógica para entrarmos no terceiro mandamento. Irmãos, então, o ponto é que quando fazemos imagens de nós mesmos, o segundo mandamento ainda está falando isso, o que nós estamos fazendo é diminuindo o ser humano. Por quê? Porque a imagem é a referência para a identidade. Imagem é referência para a identidade.
Você está em dúvida sobre quem é você? Bota um espelho na sua frente. A partir daquela referência, você vai saber então os seus traços. Deus já nos fez, já havia nos feito, tendo Ele mesmo então como a nossa referência. Fez sentido isso para vocês? Se a imagem é a referência para a identidade, ao nos afastarmos de Deus e criarmos imagens para dizer que aquilo é o Deus, nós perdemos a referência completa dele e de nós mesmos, porque quando ele nos criou, ele se fez a referência, e a referência é: vocês são o que são e irão viver em mim através de mim, porque eu sou a referência de vocês, vocês são a minha imagem. O ponto é que imagens construídas se tratam de outros projetos de quem nós somos ou de quem nós queremos ser. Por isso que no Antigo Testamento se diz tão claramente que quando os israelitas abandonaram o Senhor e começaram a adorar os ídolos, eles se tornaram como os ídolos. Tem 2 livros muito interessantes que eu recomendo a sua leitura. Você se torna aquilo que adora. E um outro livro é Você é aquilo que ama. Porque essa é uma realidade aplicada na própria relação do homem com Deus. Você há de se tornar aquilo que adora. E meus irmãos, se novamente olharmos para os 10 mandamentos, ou pelo menos os 3 primeiros mandamentos, nós vamos ver que toda inclinação dele tem referência com adoração. Toda inclinação dele tem referência com culto. Eis a importância do culto cristão. No culto cristão, nós anunciamos publicamente quem é o nosso Deus. E isso de forma coletiva. Agora olhe para o seu culto pessoal. O seu culto pessoal irá revelar, tanto para quem está ao seu redor, mas também para o seu próprio coração, se você for honesto. A quem de fato eu adoro? Quem é o meu Senhor? Por que esse Deus do qual eu me coloco em canções, em orações e leituras da palavra, por que esse Deus não me espanta mais? Por que esse Deus não me enlouquece? Por que tudo anda tão morno na minha vida? Por que o meu próprio culto se tornou clichê? O seu culto revela o seu Deus e como você se relaciona com Ele. E irmãos, eu não estou falando aqui nem propondo emocionalismo barato. Não é disso que estamos falando. Mas estamos falando de corações que foram capturados pelo amor e pela graça de um Deus todo-poderoso. A adoração, então, meus irmãos, ela não se trata apenas de uma questão vertical, sabe? Se eu estou novamente centrado no Deus que se revela pelo Filho, a imagem de Deus encarnada, se eu estou centrado nele, estou conectado agora verticalmente com Ele, isso também vai precisar me levar a um desdobramento horizontal. A adoração verdadeira a esse Deus verdadeiro, nos afeta. Se trata, então, da pedagogia divina que irá nos formar para vivermos felizes também uns com os outros. Por quê? Porque tendo a imagem de Deus restaurada em mim, por conta do Filho, essa imagem restaurada abre os meus olhos e me faz perceber que o meu próximo também é imagem restaurada. E da mesma forma que eu amo e honro, e percebo dignidade em mim por causa dele, porque primeiro vi dignidade nele, eu olho agora para o meu semelhante, para o meu irmão, e vejo dignidade, e vejo honra, vejo beleza. Quando reconheço a imagem divina no meu semelhante, eu o respeito e o honro. Se ele é meu irmão em Cristo, o respeito e a dignidade que eu devo ter por ele é muito maior
pois ele, assim como eu, teve a sua imagem restaurada mediante a graça de Deus. Ou seja, eu e vocês. Nenhum de nós tivemos méritos próprios, nenhum. Mas reconhecemos os méritos de Cristo. E reconhecendo o mérito de Cristo, olho para o meu irmão e agradeço a Deus. E glorifico a Deus, porque o meu irmão está livre do seu pecado, assim como eu. E eu amo meu irmão, e eu percebo dignidade no meu irmão, não porque ele faz alguma coisa, e veja, boa ou ruim, porque até mesmo a coisa ruim que ele faça. Ora, a palavra do Senhor vai estar cheia de orientações de como lidar com o irmão faltoso, mas que é irmão. E eu aprendo a amá-lo. Logo, meus irmãos, ainda fazendo lembrança de domingo passado, o que você adora te forma. O que você adora vai te formar. Se você adora a Deus, você vai ser transformado à imagem de Deus. Se você adora um falso Deus, um ídolo, se você pegou uma coisa criada e de alguma forma está dizendo, isso é Deus, você vai se transformar à imagem desse Deus também. E eu te faço pensar, olhe para todos os deuses criados. Olha para o panteão de divindades da Grécia, por exemplo. Quais são as características deles? Mentem, enganam, são invejosos. Meu amigo, isso te lembra em alguma coisa o ser humano? Trapaceiam, cometem assassinatos com a justificativa de manter a honra deles. Isso são os falsos deuses. Estou citando o panteão grego, mas se aplica da mesma maneira. Panteão egípcio, nórdico. O que se chama, dentro das religiões africanas, de santos, mas que a Bíblia aponta claramente como anjos caídos. Mas lá vão ser chamados de pequenas divindades. Ora, você se torna o que você adora. Se prostituem, roubam, são mau caráter. E percebemos então a humanidade formada disso, a partir disso. Em contrapartida, qual é a proposta do Deus cristão? Como que ele se apresenta? Primeiro, não existe nenhum outro Deus diante dele. Se isso é uma realidade, logo, eu e os meus irmãos, diante da criação e da existência, somos únicos. Nosso valor é muito maior do que... E atenção no que eu vou dizer. Vocês entenderam que eu estou pegando o pressuposto. Deus se apresenta como único. Eu estou dizendo que você se torna aquilo que você ama, aquilo que você adora. Quais são as características dele? Bom, eu sou único. E eu aprendo a amar esse Deus único. E nessa exclusividade de imagem e semelhança, o único ser criado assim, eu descubro que o meu valor é muito maior do que um gato, por exemplo, ou uma árvore. Ah, pastor, está dizendo que é para maltratar os bichinhos e cortar as árvores? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que, afastados de Deus e vivendo em idolatria, teremos a tendência de nos diminuirmos e tornarmos as coisas da criação superiores a nós mesmos. Mas que quando voltamos para o Deus cristão, que diz, vocês são a minha imagem e semelhança e não há nenhum além de mim, descobrimos então que, sendo a imagem e semelhança dele, nada nesse mundo é superior a nós, seres humanos. O que significa que nada nesse mundo pode ou deveria nos controlar.
Somos nós que controlamos. Somos nós que recebemos de Deus a missão de expandir o jardim, de manifestar a glória de Deus no mundo. Somos nós que recebemos a missão de cuidar e preservar, mas nunca os colocamos de maneira alguma que sejam superiores ou mais importantes do que nós mesmos, ou do que os nossos irmãos. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? E perceba como essa realidade deveria influenciar toda a nossa vida. Por exemplo, e não há como dissociar, idiota é quem pensa que não devemos falar de política. Quando olhamos para a libertação do povo de Israel, houve uma libertação política. Mas antes da libertação política, era necessária uma libertação espiritual. Porque eram os falsos deuses que balizavam a maldade política do Egito. Então, verdades como essa e dos 10 mandamentos precisam influenciar a minha visão política, precisam influenciar a minha visão bioética. Por exemplo, me lembro alguns anos atrás, tem tempo isso, e te confesso que eu não sei nem que fim que deu aquela discussão da época. Mas era uma discussão sobre se deveria ou não usar animais para experimentos químicos, com medicamentos, vacinas e medicamentos, enfim. Me lembro, isso até tem menos tempo, uma confusão aí que deu por causa de Beagle. Se era Beagle, acho que era Beagle. Que não mata os Beagle. Irmão, tem que testar a vacina. Que morra o Beagle, mas não pode morrer o ser humano no teste. Percebe a questão do mandamento e como vivemos a partir desse mandamento? Quando você diz que tu tem que proteger os animais num teste que pode levar à morte, então quem vai testar? Tinha que testar neles, né? Que não quer que o Beagle morra. E outros bichos? Se morrer um animal, que morra e não um ser humano. Simples assim. Qualquer coisa da criação não pode e não deve tomar mais tempo da sua vida do que a sua comunhão com Deus. E a sua comunhão também com seus irmãos. Irmãos, espero que não seja o caso de ninguém aqui. Mas eu vi muito isso, já ouvimos muitas histórias, e vocês vão conhecer coisas assim. Homens que passam sábado e domingo alisando mais o carro do que a esposa. Esposa que passa mais tempo limpando a casa, com medo de que uma visita pode falar, do que acarinhando os filhos ou o marido, ensinando, educando os filhos. Meu irmão, e aqui eu sou muito livre para falar muita coisa abertamente, porque eu sempre falei, e sempre falei para vocês, pessoalmente. Você deixar de vir ao culto ao Senhor, ou estar com seus irmãos, em uma programação de comunhão, para cuidar de gato, cachorro, papagaio, é uma brincadeira. Só pode ser uma brincadeira. Me lembro de um determinado irmão, irmão, vou deixar aqui em aberto. Tem tempo isso. Estávamos ainda, tem tempo. E a pessoa não veio ao culto ao Senhor porque naquele horário tinha que dar um remédio, fazer alguma coisa. Nem lembro o que era. Eu sei que era um negócio de gato. O culto ao Senhor e a comunhão com seu irmão acabou ficando em segundo plano.
E você ia ter que esperar mais uma semana para ter uma oportunidade de novo de estar com seus irmãos. Não existe na criação nenhum outro ser mais importante do que o seu semelhante, assim como não existe nenhum outro Deus diante do Senhor. A falsa imagem de Deus tem como objetivo tentar controlar o verdadeiro Deus, e Ele não vai permitir isso. Ora, se Ele não se permite ser controlado por ninguém, tampouco eu devo ser controlado por qualquer proposta que seja de me afastar daquele que é a minha verdadeira referência. Da mesma forma que nada na criação se compara a mim e aos meus irmãos, eu também não posso permitir que me tratem de forma inferior ao que Deus me fez. Deixa eu dar um exemplo. Tem isso, tem relação com isso, com essa imagem de Deus sendo restaurada em mim e que eu me torno aquilo que adoro. E tenho que começar a viver então a partir desse ser. Meu Deus não mente. Ele diz aqui na lei dele. Então eu não devo mentir. Mas um ídolo irá te reduzir as dimensões e as capacidades. Um ídolo vai empobrecer a sua vida e a sua existência, porque ele tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E quando nos afastamos do Deus verdadeiro, passamos a ter olhos, mas não enxergar mais nada. Enxergamos um palmo à frente do nariz. Perdemos toda a percepção espiritual que nos rodeia. Lutero disse algo assim: qual é a diferença entre um cristão que tem esmero na leitura da palavra e na oração para um cristão que não tem? E ele diz, os dois são cristãos, os dois continuam cristãos, só que aquele que tem mais vida de oração terá uma sensibilidade espiritual mais apurada sobre as coisas que estão ao seu redor e tomará decisões melhores na vida. Sabe, estará com os ouvidos do coração mais atentos à voz do Espírito. O terceiro mandamento, então, tem a ver com o nome de Deus e não usar o nome de Deus em vão. No terceiro mandamento, o Senhor apresenta esse mandamento na terceira pessoa. Repararam isso? Não tenha outros deuses diante de mim. Primeira pessoa. Não farás para ti imagem de escultura para adorar, porque eu vou castigar. Primeira pessoa. E agora, no terceiro mandamento, ele constrói o texto na terceira pessoa. Por quê? Não usarás o nome do Senhor teu Deus. Não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus ele vai fazer isso para chamar uma atenção especial para o seu nome, o nome da aliança, o Senhor. Um nome que no contexto hebreu, irmãos, é muito mais do que um nome. O nome revela identidade. O nome revela quem de fato ele é. E nós vimos, o Senhor tem zelo pelo seu nome. Nós lemos isso na nossa liturgia, Levítico. Capítulo 22, guardem fielmente meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Não desonrem meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Vimos também na nossa liturgia essa realidade de que o Senhor tem o seu nome em mais alta conta. O Salmo 138, que lemos na abertura do culto. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome. Porque o nome de Deus revela a identidade, quem ele é, todo o seu ser. Irmãos,
Talvez você possa ter, ou você mesmo feito isso, ou alguém fez isso com você, né? Acontece alguma coisa ao seu redor, quando você era mais novo, né? 2 anos atrás, e acontece alguma coisa, e você naquele susto, ai meu Deus, e aí vem a sua avó, né? Bate nessa boca, menino, tá falando o nome de Deus em vão, ou Jesus. Meus irmãos, o que não é falar o nome de Deus em vão? Não é apenas uma questão de pronúncia. Não é aquele negócio de você estar procurando a chave e fala, Senhor, Santo Cristo, cadê? Não é isso. Não se trata disso. Não é essa a questão, não é esse o ponto. Mas trata-se do uso. Ou seja, é pegar o nome de Deus, que revela a identidade de Deus, e de fato o usar de alguma forma. E no caso aqui, o em vão, ou seja, de uma forma ilícita. Então, o que não é apenas a questão da pronúncia, mas é o uso. O que é então? E eu vou apresentar 3 características do que é usar o nome de Deus em vão. Em primeiro lugar, é usar o seu nome para manipulação. Manipulação. É você, sabe, quando você queria impressionar seus colegas da igreja, né? Na época da adolescência, juventude, aquela coisa toda, e aí está aquela roda de amigos pós-culto, e você fala, não, eu cheguei lá e eu disse que gostava dela. E os outros, mentira, mentira, e o que tu dizia? Juro por Deus. O usar o nome de Deus em vão tem relação com um juramento que, no fim, os propósitos desse juramento são obscuros. Ou seja, é usar o nome de Deus para consolidar, para dar garantias, só que num contexto em que, na verdade, não é honesto. Sabe, aquilo que não é usar o nome de Deus para aquilo que não é honesto, aquilo que não é verdadeiro. Ou seja, você já está manipulando a situação, e aí você invoca o nome de Deus naquele negócio para ganhar credibilidade, para que as pessoas acreditem. Eu juro em nome de Deus, ou eu prometo em nome de Deus, quando no fim você não tem de verdade a menor intenção de cumprir aquela promessa. Hoje, a jura no tribunal, né? Com a mão na Bíblia e outra aberta, né? E jura dizer a verdade, somente a verdade. Não sei nem se ainda usam o termo com a ajuda de Deus. Depois nossos advogados de plantão nos orientam. Mas o ponto é que em muitas juras dessa, com a mão sobre a Bíblia, já tem mentira pronta para ser contada. O esquema já está feito. Você e o advogado já costuraram. É bom falar abertamente, né? Que aí os advogados também se mantêm santos nessa igreja. Que é difícil. Profissão difícil, né? Eu tenho uma conhecida advogada que ainda tem que ter uma conversa séria com ela. Que ela livrou um casal de um teste de bafômetro. E na brecha da lei, conseguiu. Mas era mentira. O casal tinha tomado um vinho. Sei lá o que eles tomaram. Quer dizer, jura em nome de Deus com a mentira pronta. Isso não é diferente da época no Antigo Testamento. As pessoas no Antigo Testamento costumavam dizer coisas do tipo, tão certo como vive o Senhor. Nós vemos isso, por exemplo, em Jeremias capítulo 5, verso 2. Só que no fundo, esse tão certo como vive o Senhor, eles estavam chamando Deus para ser a sua testemunha pessoal. O problema ocorria
Quando as pessoas faziam um juramento, então, em nome de Deus, e depois diziam uma mentira. E isso era perjúrio, ou seja, uma violação direta do terceiro mandamento. Significava usar o nome de Deus para confirmar uma falsidade e não algo verdadeiro. Por isso Deus disse, Levítico 19:12, não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Pergunto. Eu tenho feito essa pergunta, né? E aí, qual é a sua condição nisso aí? Já caiu? Eu já caí nisso inúmeras vezes. Não tenho conta disso. E você? Se acha melhor e superior do que eu? Ou do que o seu irmão que está do seu lado, que sabe o quanto já caiu nesse erro de usar o nome de Deus para afirmar uma coisa que no fundo não era bem aquilo, não era daquela forma, ou você nem pretendia cumprir de verdade. Se você não caiu ainda, tem mais 2 aqui, tu vai cair. Porque o ponto é que diante dos 10 mandamentos, nenhum de nós cumpre. Nenhum deles. Até quem achava que estava pendurado por um fio, até o final da série você vai perceber que nós vamos cortar esse fio. Porque ou você aprende a depender exclusivamente do Cristo, que cumpriu toda a lei e todos os mandamentos, ou você está perdido. Aliás, o objetivo dos 10 mandamentos é exatamente esse. Revelar ao homem o seu pecado. Revelar ao homem a sua incapacidade de sozinho agradar a Deus. Ainda nesse ponto, se trata do poderoso nome de Deus sendo usado para fins